Quais são os clubes que mais faturaram com venda de jogadores no ano de 2023? Será que o seu time está nessa relação? Eu vou mostrar para vocês aqui o top 20, fica comigo nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou o fundador da Pluri, estou aqui para ajudar vocês a entender mais sobre as finanças do seu clube do futebol brasileiro como um todo. E hoje nós vamos trazer mais um ranking, nós vamos falar sobre os clubes que mais faturaram vendendo jogador. Bom, como vocês sabem, esses dados são de balanço e essa receita ela não é exatamente o valor da venda do jogador, e sim quanto o clube colocou no bolso, né? Porque às vezes você olha lá e fala, um jogador foi vendido por 60 milhões de euros, mas não é aquilo que vai para o bolso do clube, porque ali tem que ver quantos por cento do atleta é do direito econômico do clube e tem que descontar um monte de taxa, corretagem, não sei o que, aí tem o efeito do agente, então tem muita coisa que desconta desse número. O que a gente vai tratar aqui é o seguinte, no final o que sobra pro time, o que sobra efetivamente pro clube é o que interessa aqui. Então vamos direto ao ranking. Vamos começar, esse aqui é um top 20, a gente vai começar de baixo para cima, né? Então na 20ª posição em 2023, aqui nós consideramos os 50 clubes de maior faturamento do Brasil, que são os clubes que a Pluri acompanha. Aliás, tem vídeo de quase todos os clubes aqui no canal, aproveita, se inscreve e curte esse vídeo aqui que vai ajudar bastante a gente. 20ª posição no ranking de 2023, Atlético Goianiense, clube que faturou 8 milhões e meio de reais com venda de atleta no ano de 2023 e nos últimos 5 anos faturou 31 milhões de reais. No ano passado, a receita dele foi 41% menor do que no ano anterior, nesse quesito, mas é um aumento de 1.447% em relação a 5 anos atrás. O Atlético Goianiense, ao longo dos últimos 5 anos, ele é o 25º colocado no ranking. Na 19ª posição, o Guarani, que teve receitas de 9,8 milhões de reais em 2023, 27% maior do que no ano anterior e 1.126% acima do ano de 2019, de 5 anos atrás. No acumulado em 5 anos, o Guarani fez 22 milhões de receita e é o 28º clube brasileiro com mais receitas nesse quesito. Na 18ª posição vem o Ceará com 11,8 milhões de reais em receita de venda de jogadores, acumulando em 5 anos 115,9 milhões, já um volume grande. As receitas do Ceará com isso, com as vendas de jogadores, caíram 64% em 23 em relação a 22 e caíram 20% em relação a 2019. O Ceará no ranking dos últimos 5 anos é o 15º colocado. Na 17ª posição vem o Curitiba. O Curitiba faturou 15,3 milhões de reais com vendas de atleta em 23, 56% a menos do que o recorde de 2022. No acumulado dos últimos 5 anos, o Curitiba fez 99,8 milhões. Ele é o 16º colocado no ranking acumulado em 5 anos e tem uma receita com venda de jogadores 415% maior em 2023 do que em 2019. Na 16ª posição vem o Fluminense com venda com receitas de 16,1 milhões. Essa é a menor receita com venda de atletas do Fluminense em muitos anos. O Fluminense é um dos campeões em venda de jogadores. A receita com atletas, vendas de atleta, caiu 83% nesse ano em relação 23 em relação a 22 e caiu 85% em relação a 2019. O acumulado dos últimos 5 anos, o Fluminense fez 375,4 milhões de reais em receita com venda de jogadores. Ele é o 10º time que mais faturou nos últimos 5 anos. Bom, na 15ª posição temos o Cuiabá com 17,3 milhões de reais em vendas de atleta, 1.251% de crescimento em relação ao ano de 2023 e 21.550% de crescimento em relação a 2019. Vale lembrar que em 2019 o Cuiabá praticamente não teve receita com venda de jogadores. Nos últimos 5 anos, o Cuiabá faturou 19,4 milhões de reais. Ele é o 31º clube que mais faturou nesse período de 5 anos. Basicamente, o primeiro ano que o Cuiabá faturou mesmo para valer com venda de jogadores foi 2023. Na 14ª posição vem o Cruzeiro com 20,7 milhões de reais de receita, 28
28% a mais do que o ano de 22, 81% a menos do que há 5 anos atrás. No acumulado em 5 anos, o Cruzeiro faturou 188,9 milhões em venda de jogadores. Ele é o 12º no ranking em 5 anos do Brasil. Na 13ª posição, temos o Vasco. O Vasco faturou 26,4 milhões de reais no ano de 2023, com um acumulado em 5 anos de 161,8 milhões. As receitas com vendas de jogadores em 2023 em relação a 2022 do Vasco foram 2% menores e 91% maiores em relação a 2019. No acumulado em 5 anos, o Vasco da Gama é o 13º clube que mais arrecada. 12ª posição vem o Fortaleza. O Fortaleza faturou no ano de 23 34,3 milhões de reais, 75% de alta em relação a 22 e 427% de alta em relação a 2019. No acumulado em 5 anos, o Fortaleza fez 74,4 milhões de reais de vendas de atletas, o que garante a 18ª posição no ranking nacional nos últimos 5 anos. Na 11ª posição, outro campeoníssimo em venda de jogadores, o Grêmio com 49,5 milhões de reais, clube que faturou 51% a menos em 2023 que em relação a 22 e 54% a menos do que 2019, né? O faturamento do Grêmio foi o menor com venda de atletas em muito tempo. No acumulado em 5 anos, o Grêmio tem 537,9 milhões de receita e ele é o 8º colocado do ranking brasileiro. Na 10ª posição, em 2023, o América Mineiro faturou 62,4 milhões de reais, uma alta brutal de 465% em relação a 2022 e de 1.369% em relação a 2019. O América, no acumulado dos últimos 5 anos, vendeu 84,9 milhões de reais em jogadores, né, do qual ele possuía direito econômico, e ele é o 17º no ranking nacional nos últimos 5 anos. Na 9ª posição vem o Internacional, outro campeoníssimo, 77 milhões de faturamento com vendas de atleta em 2023, é um número 55% menor do que o recorde do clube atingido em 2022, que havia sido de 173 milhões, e 43% menor do que o dado de 2019. O acumulado em 5 anos do Internacional mostra uma receita de 541 milhões de reais com vendas de atleta. Na 7ª posição no ranking, ele é o 7º, o seu arquirrival Grêmio é o 8º. No ano passado era o contrário, né? Que o Grêmio vendeu muito menos esse ano e o Inter passou. Eles vivem alternando posição, mas estão sempre juntos por ali. Na 8ª posição, o Botafogo com 83 milhões de reais em vendas de atletas, é o maior volume da história do clube, 1.346% acima de 2022 e 114% acima de 2019. No acumulado em 5 anos, o Botafogo faturou 205,1 milhões de reais em vendas de atleta, o que lhe garante a 11ª posição no ranking. Tá, vamos lá para a 7ª posição, temos o Atlético Mineiro, o Galo, com 111,5 milhões de reais em vendas de atleta, é o seu recorde histórico também, 27% acima do faturamento de 2022 e 5% acima do faturamento de 2019, que havia sido o maior da história do clube. Em 5 anos, o Atlético Mineiro faturou 432 milhões de reais em vendas de atleta, o que lhe garante a 9ª posição no ranking de clubes brasileiros com maior faturamento com vendas de atletas nos últimos 5 anos. Estamos afunilando, vamos para a 6ª posição. No faturamento em 2023, vem o São Paulo com 120,7 milhões de reais em vendas de atleta em 2023. Esse é um número 47% menor do que o recorde que o Tricolor havia conseguido em 2022, que havia sido de 229 milhões, e 15% maior do que o número de 2019. No acumulado em 5 anos, o São Paulo tem 726,8 milhões de reais de arrecadação com vendas de atleta, o que lhe garante a 3ª posição no ranking do acumulado em 5 anos. Na 5ª posição temos o Santos com 173,5 milhões de reais em vendas de atleta. Esse é o segundo melhor ano do Santos, só perde para os 216 milhões em 2019, no ano da venda do Rodrigo. Então o Santos tem 146% de crescimento da receita nessa rúbrica em relação a 22 e 20% de queda em relação a
2019. Nos últimos 5 anos, o Peixe fez 650,7 milhões em vendas de atletas, o que lhe garante a 6ª posição no ranking. Na 4ª posição do ranking vem o Palmeiras. O Palmeiras fez 187 milhões de reais em vendas de atletas em 2023, foi o recorde do clube, 8% acima do número de 22, que era o recorde anterior, e 73% acima do recorde de do número de 2019. No acumulado em 5 anos, o Palmeiras fez 756,8 milhões de reais em vendas de atleta, o que lhe garante a 2ª posição entre os clubes que mais faturam vendendo jogadores do Brasil nos últimos 5 anos. Só fazendo uma ressalva, provavelmente o Palmeiras esse ano vai fazer o maior volume de vendas de atletas da história de um clube de futebol no Brasil. Deixa eu fazer um parênteses antes de entrar no top 3 para dizer para vocês o seguinte: no ano, quando a gente olha o total dos clubes avaliados, os 50 clubes no Brasil, nós tivemos em 2023 1,874 bilhões de reais em venda de atleta, o que dá um número 14% superior ao recorde do ano anterior e 12% acima do número de 2019. Então o futebol brasileiro vem crescendo assim o volume de vendas de atleta de uma maneira impressionante e consistente. Voltamos aqui para o top 3 para fechar a lista. 3ª posição dos clubes que mais venderam, mais arrecadaram com venda de jogador em 2023, Atlético Paranaense fez 241 milhões de reais em vendas de atletas, 138% acima de 2022 e 81% acima do nível de 2019. No acumulado, nos últimos 5 anos, o Atlético faturou com venda de atleta 708,8 milhões de reais, o que lhe garante a 4ª posição no ranking brasileiro. É um dado realmente impressionante. O Atlético há muitos anos um dos que mais vende jogadores no Brasil. 2ª posição, Corinthians. O Corinthians faturou 251 milhões de reais com venda de jogadores em 2023, é o seu recorde longe, 71% acima do patamar de 2022 e 455% acima do patamar de 2019. Parece que o Corinthians realmente agora começou a fazer receita com venda de atleta. Isso pode ser fundamental para a reestruturação do clube, para o clube voltar a ter umas finanças organizadas aí nos próximos anos. Nos últimos 5 anos ele fez 660,2 milhões de reais em vendas de atleta, na 5ª posição no ranking nacional. E na 1ª posição, em 2023, o clube que mais arrecadou com venda de atletas, Flamengo, 303,5 milhões de reais. O Flamengo, assim, ele é pela 3ª vez o clube que mais arrecada com venda de jogadores nos últimos 5 anos. Ele faturou 128% acima do ano de 2022 com venda de atleta e faturou 1% acima do patamar de 2019, que era o recorde anterior do clube, que eram 300 milhões de reais. Agora ele faturou 303,5. No acumulado em 5 anos, o número é absolutamente impressionante. O Flamengo fez 1,237 bilhões de reais nos 5 anos de vendas de atleta, o que lhe garante a 1ª posição disparada no ranking e é um número que é 70% praticamente acima do 2º colocado, que é o Palmeiras, que fez 750 milhões de reais. Então você veja, entre o Flamengo e o Palmeiras, que é o 2º, o Flamengo arrecadou nos últimos 5 anos quase 500 milhões de reais só com venda de jogadores a mais. Então realmente é um número impressionante. Agora eu estou curioso para ver como é que isso vai ficar no final deste ano, porque no final deste ano nós saberemos o número das vendas de atletas do Palmeiras. O Palmeiras promete bater recorde histórico em relação a todos os clubes em termos de faturamento com venda de jogadores. Eu quero ver como é que esse ranking vai ficar atualizado. Se você quiser saber mais e conhecer mais sobre as finanças do seu clube, dá uma olhada nesses vídeos que estão aqui. Aproveita, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço aí a todos.